E estou apresentando. Bem, olá gente, tudo bem? Meu nome é Christian. Eu dou aula de arte para games, como criar objetos em 3D que vão rolar em games, numa universidade aqui em Londres chamada Escape Studios. Eu ensino no nível Masters, eu dou aula só para o Masters Level aqui, e também eu sou o chefe do programa de todos os Masters que a gente tem na escola. Basicamente, essa escola, minha opinião pessoal, não é porque eu trabalho aqui, é a melhor escola em termos de disso que a gente faz, e efeitos visuais para filmes, para jogos, aqui na Inglaterra. Entre várias coisas que a gente ensina animação, efeitos especiais para filmes, concept, motion graphics e um monte de outros cursos que a gente tem disponível. Recentemente a gente expandiu os cursos que nós oferecemos, e agora a gente também está oferecendo um curso de programação. Não exatamente o que vocês fazem aí, mas mais ou menos na mesma linha, eu diria assim. Okay? São para utilizar softwares diferentes, como o Houdini, para criar um monte de cenas procedurais e assim por diante. Anyway, isso é o que a gente faz aqui, e essa é a minha história. Eu moro aqui já há um tempinho, dou aula disso daqui, de Unreal e de modelagem 3D, há uns 15 anos agora. Mais ou menos por aí. Já faz tempo que eu estou fazendo isso. E aí, essa é a minha casa agora, é onde eu estou. Antes de começar a palestra, só vou avisar vocês, eu vou dar um tempinho daí no final, não sei quanto tempo eu tenho, provavelmente vai durar mais ou menos 1h e 10, o que eu tenho para falar e mostrar. E aí no finalzinho, que vocês tiverem de pergunta, pode perguntar que a gente vai responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas antes de começar, deixa eu mostrar para vocês o que a gente faz exatamente aqui. Não vai ter som, espere um pouquinho com o som, mas acho que dá para vocês terem uma ideia do que a escola num todo faz. Desde jogos, como eu disse, animação, isso aqui é um jogo, parte de um novo projeto que a galera está criando. Animação em 2D, animação em 3D, criação de personagens e animação. Vocês vão ver. Tudo isso trabalho de aluno. Está um pouco desatualizada, eu acho que isso é do ano passado. E como o termo da gente aqui é diferente, a gente termina nosso... Porque o verão nosso aqui na Inglaterra é em agosto e vocês estão no inverno. A gente termina em agosto, então demora mais ou menos... A gente está desatualizado 6 meses nos vídeos. Mas deve estar colocando no ar os novos daqui a pouco. Mas pra vocês terem uma ideia, okay? Isso que a gente faz, isso aqui é tudo criado pelos alunos, rodando em Unreal. Vou pular para um bem legal aqui. Esses aqui são os meus alunos. Fizeram um trem gigante, com lógica, um monte de coisa. Mas dá para vocês terem uma ideia do que a gente faz aqui. Mas mais importante é o que eu faço. Tudo que vocês estão vendo aqui está rodando em Unreal, é um vídeo gravado, obviamente, mas tudo desenvolvido pelos nossos alunos, desde trabalho da graduação, como trabalho do mestrado, e são diferentes temas, a gente muda isso a cada ano, o que a gente pede para os alunos fazerem. Vai desde trabalho realístico, como esses caras que eram para ir dentro do trem, até coisas mais estilosas, eu diria. Uma vibe de Valorant ou aquele outro jogo, Overwatch.
Esse aqui foi feito com AI, não a cena inteira, só as texturas. Por isso que estamos começando a utilizar mais agora. Parte de games. E um Dark Souls, tipo de environment. Aluno meu também. Bom trabalho. Nem sei onde ele está agora. Mas é isso. Só para vocês terem uma ideia do que a gente faz aqui. Antes de começar a palestra, também eu gostaria de falar como que a gente divide, como que é dividido o que eu ensino, que acho que é interessante para vocês verem. No nível do mestrado, a gente tem basicamente 5 módulos. Cada módulo é dividido numa tentativa de a gente ensinar o máximo que dá dentro do tempo que a gente tem. São 7 semanas por módulo, tendo só 2 aulas e meia, só 2 dias e meio por semana para ensinar basicamente toda a pipeline de games. Mas basicamente o primeiro módulo é os alunos têm que criar um level, um environment, que é visto de cima e tem que rodar num low-end device, que seria tipo um celular, por exemplo. Segundo módulo, os alunos têm liberdade para fazer o que eles bem entenderem, eles aprendem a fazer escultura, etc. e tal. E isso a gente cria como se fosse um canto de um level. Você usa tudo que você pode para criar uma seção do level que seria maior. E aí entra a parte extremamente interessante, que é a parte técnica do que a gente faz em games. Isso aqui é um ótimo exemplo do que a gente faz nessa parte técnica. Tirando a parte de construir a montanha, que é meio fora do que a gente ensina nesse módulo, toda a parte de shaders, a parte de materiais que vocês veem aqui, e especialmente o fogo, essa é a parte que a gente ensina no terceiro módulo, a parte técnica, como criar explosão, fogo, chuva, lógica para abrir porta, para fazer animação, por aí vai. E aí, quinto módulo, os alunos se juntam, fazem um jogo inteiro, sozinhos, mais ou menos no nível disso que vocês estão vendo aqui. Super legal esse trabalho. E aí, no último módulo, os alunos fazem individualmente qualquer coisa que eles quiserem dentro dos parâmetros que a gente estabelece aqui na escola. É isso que eu faço. Eu ensino a galera a fazer e construir isso aqui, além de coordenar todo o mestrado. Mas, chega de falar de mim. Vamos falar agora de Unreal. Só me dá um segundo. Tá meio frio aqui hoje. O que eu vou falar e mostrar para vocês hoje? Unreal. A minha área de... Deixa eu desligar isso aqui, nós vamos ficar mandando mensagem a cada 5 minutos. A área com que eu trabalho é especificamente Unreal Engine. Eu sei modelar, eu sei texturizar, eu ensino a fazer tudo isso. Mas a área que eu fico feliz é o momento no qual eu começo a ensinar os alunos a usarem Unreal Engine. Eu assumo que todo mundo saiba o que é Unreal Engine, mas vamos supor que vocês não saibam. Games. A gente cria jogos com isso aqui. Mas o que é muito importante é que a gente não cria só jogos hoje em dia com Unreal. Se vocês viram Mandalorian, se vocês viram o último Batman que teve, um monte das cenas que vocês viram, na verdade, foram criadas usando Unreal. Okay? Vídeos de música, campeonatos de esporte nos Estados Unidos, futebol americano, aquelas coisas. Basicamente, a Unreal está tomando conta do mundo do mundo do cinema e de propaganda, ok? Simulação para a NASA,
filme e TV, arquitetura, você cria um prédio, anda dentro do prédio, essas coisas. O que eu gosto de dizer para os meus alunos é, quando você aprende a usar Unreal para games, você consegue ter um pouco mais de chance de arrumar emprego, porque você sabe utilizar o motor, né, a engine, para outras situações que não seja games. O motivo por isso é porque você precisa fazer de um jeito correto para o negócio não andar um frames por segundo ou meio frame por segundo, ok? Se vocês quiserem instalar nos seus computadores de casa, só procurar o Unreal Engine, vocês acabam instalando isso aqui, que é o Games Launcher, e aí vocês... Não é difícil. Se você sabe ligar um computador e abrir teu e-mail, você consegue instalar essas coisas aqui. Eu não vou gastar o tempo de vocês ensinando como instala o Unreal. Mas, o que é importante? Isso aqui. Como eu sei que vocês estão fazendo um pouco de programação voltada para... Eu sei que vocês não vão usar o Unreal, mas no final das contas, a ideia é a mesma. Vocês vão estar mexendo com luz e iluminação. Esse aqui eu ia falar em inglês. Esse aqui é o momento em que tudo mudou na indústria, quando o Unreal Engine 5 foi lançado. Por quê? Além de um monte de coisas que eu vou mostrar para vocês, aconteceu... Cadê a imagem? Vou mostrar? Isso aqui. Iluminação dinâmica global. Esse foi o momento que todo mundo parou, que trabalha com isso, trabalha com filmes, que trabalha com jogos, e falou, o jogo agora é diferente, a gente está num outro nível, o nível mais alto. Ok? Uma das outras grandes coisas que aconteceram com o Unreal foi a habilidade de você usar a quantidade que você quiser de polígonos na tela. Você tem um hit em performance, mas não é por causa disso, é por causa da Microsoft, o API da Microsoft, mas isso é uma história para um outro dia. Fiz até umas anotações aqui do que eu preciso falar. Okay? Essas são as grandes coisas que eu diria que realmente mudou o mercado quando, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás? Eu não lembro. Ok? Mas, como todo mundo provavelmente sabe, você precisa ter um computador parrudo para poder rodar o Unreal, principalmente uma placa de vídeo. E eu sei, eu morei no Brasil muitos anos, eu nasci no Brasil, morei até 13 anos atrás, eu sei que é muito caro comprar placa de vídeo e computador. Infelizmente, isso é um pequeno probleminha que eu diria que a gente tem com o Unreal. Mas, se você tem acesso, é fantástico. Eu vou mostrar um vídeo rápido. Não, vamos direto para o Unreal. Depois eu mostro um vídeo, depois eu pulo, senão vai ficar meio boring ficar mostrando isso aqui direto. Deixa eu abrir o Unreal aqui. Para que vocês consigam ver, se não... Deixa eu ver se não tem mensagem aqui. Não? Tudo bem? É isso aqui. Uma engine de games. Ok? Vai um pouco além disso, mas basicamente essa é a ideia. Você aperta play, começa a andar por aqui. Eu não gosto desse mapa novo que eles criaram. Você vê a mão do personagem. Mas a gente joga com o que tem. Você aperta escape e você volta para o teu editor. A gente costuma dizer que o Unreal realmente é um motor gráfico que é basicamente o que você vê aqui no editor, é o que você vai ver quando você der play no teu computador, teu Xbox. Okay? O que facilita muito quando você está criando um jogo, qualquer projeto que você esteja criando, ter essa resposta visual imediata. Ok? Só ver se ligou de volta o microfone. Foi. Vamos trabalhar. Então, o que mudou o jogo que eu falei para vocês?
Cadê? Vou fazer uma cópia desse cara aqui e botar aqui. Vamos falar de luz, ok? Que é o que interessa mais a vocês. E deixa eu abrir um negócio aqui que vai me ajudar a mostrar para vocês. Beleza. Num jogo, ok? Quando você está jogando o teu GTA, quando você está jogando qualquer jogo que você está jogando, a gente tem luz, a gente sabe o que a gente está fazendo, obviamente. Falando mais especificamente do Unreal, mas isso vai se aplicar para basicamente todo motor gráfico. Você tem dois tipos de luz. A luz que é pré-calculada antes do jogo e a luz que roda em tempo real durante o jogo. O que significa uma luz pré-calculada? Se eu mover esse cilindro aqui, a minha sombra anda comigo. Isso é muito bom. Porém, quando você calcula a luz antes do jogo iniciar, se eu mexer esse cilindro, a sombra vai ficar na mesma posição. Qual que é a diferença? A diferença é que se você calcular a luz antes do jogo iniciar, é mais fácil para o teu computador, para o teu, como chama isso? A tua GPU, rodar o jogo, porque você não está calculando a luz em tempo real. Qual que é o problema disso? Duas coisas. Demora tempo, dependendo do tamanho do teu jogo, para fazer esse cálculo de luz, essa renderização da tua luz, para você imprimir no teu jogo, no teu projeto, as sombras, a cor da luz batendo numa parede e resvalando na outra. Isso demora. Segundo problema, tem certos jeitos que você modela e faz as tuas mechas usando peças modulares, vamos dar um grande exemplo, que dependendo de como a luz é calculada, você vai ver o que a gente chama de... Como que eu vou traduzir isso? Shadow leak é quando a sombra vaza de uma superfície para outra e você vê uma linha preta. O que é péssimo. E aí você tem que voltar para o teu programa de modelagem, arrumar aquilo, voltar, toma tempo. E o terceiro problema é que quando o personagem está andando, e o personagem é um objeto que se move em tempo real, a luz não é calculada, você não tem sombras daquele personagem. Aí você coloca uma luz que imita o sol, e você consegue dar um jeito. Mas isso é o que a gente vem utilizando na indústria de games desde que a gente começou a fazer jogos, não vou dizer Doom, quando a gente foi realmente para um 3D de verdade. E, olha, honestamente, é um porre esperar a luz calcular. Aí você vê que não está do jeito que você quer, você altera algumas coisas, volta a calcular de novo. É meio tentativa e erro. Entra a opção de você fazer dinâmico. A luz é calculada em tempo real. Desvantagens? E vai custar mais para o teu computador conseguir dar para você aquela imagem final, o jogo que você quer tanto jogar. Só que tem um detalhe nisso que mudou com o Unreal 5. Pela imagem que eu vi de vocês aí na escola, o professor Ricardo desligou a luz, mas vocês têm luz do lado de fora. Essa luminosidade que você tem do lado de fora, mesmo que o sol não esteja vindo diretamente, é o suficiente para conseguir ver a cara de vocês e vocês verem a minha cara. Okay? O que acontece no mundo real? A luz entra no ambiente, bate em outra parede e fica resvalando, e você tem um monte de raios que ajudam a te iluminar. Mas, até o Unreal 5, até o 4.27, foi a última versão do Unreal 4, quando a luz era dinâmica, ela batia numa superfície e morria ali. Você não tinha esse ricochete, vamos chamar assim, dos raios de luz. O que é basicamente o que acontece aqui embaixo. Se você olhar embaixo desse ambiente aqui,
Essa luz que a gente tem do Sol deveria estar iluminando mais lá. Não deveria estar tão escuro. Quando eles criaram o Unreal 5, a gente teve pela primeira vez o que a gente chama de iluminação global. Não sei, agora não vai me vir a tradução. O que basicamente me dá, em tempo real, a luz. Eu consigo controlar a intensidade da luz indireta desse ricochete, vamos chamar assim, da luz no ambiente. Isso não tem preço. Você consegue ver a luz diminuindo. Meu computador é velho. Eu estou trocando meu computador. Numa GPU mais forte, isso aí muda instantaneamente. Mas você consegue ver a luz indo embora. Presta atenção que a luz do Sol se mantém na mesma intensidade. Não é mudar a intensidade, não. É mudar a intensidade desse ricochete da luz. E isso mudou o nome. Isso mudou o jogo para todo mundo. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês verem um pouco melhor. Deixa eu tirar esse fog. Pronto. Fica mais fácil a gente ver. A gente está aqui. Deixa eu fazer a luz do Sol um pouco mais. Pronto. Sem luz do Sol. Está escuro. Agora também não enxergo nada. Vou pôr uma luz aqui. Qualquer luz. Vou pôr essa. Isso aqui. E caso vocês se perguntem o que está acontecendo aqui no chão, porque eu estava ensinando uma outra coisa para uma turma minha. Isso não é sangue, é tinta. Beleza. Eu tenho essa luz aqui, mas eu gostaria de ver essa luz indo bem mais para lá. Antigamente, a gente ainda faz isso hoje em dia. Eu copiei a luz, põe lá, tá tudo bem. Ou eu posso vir na minha luz e, fritar. Vou fazer uma coisa aqui, peraí. Ele não dá isso. Ou eu posso fritar a intensidade da luz aqui. O problema é que se eu faço isso, não fica real. Não tem problema. Eu vou colocar isso em ponto 2. Ah, tá muito pouco. Vamos pôr 1. 5. 5. 5 tá bom. Nada. Absolutamente nada. Essa é a intensidade do minha lâmpada. Mas, como eu disse para vocês, eu posso vir aqui e aumentar a intensidade do ricochete da luz indireta. Isso não era possível até alguns anos atrás. Agora é possível. E funciona. É fantástico. O negócio é tão absurdo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, vocês vão conseguir ver. Aí. O negócio é tão brutal. Peraí, eu estou vendo barulhos aqui. F11. Ricardo. Não consigo ler, peraí. Fala, Ricardo. Desculpa. Ricardo, eu estou ouvindo você. Pode falar. Os usuários percebem essas diferenças mais especificamente, que diferenças? Ah, não. Não. Eu não acho que ninguém percebe. Sinceramente, eu não acho que percebe. Porém, é diferente. Se você jogar um jogo que foi feito com a iluminação pré-calculada, é uma coisa que as pessoas debatem. Eu tenho um professor que acha que a qualidade da luz, o resultado final fica melhor. E eu acho que assim fica melhor, porque você tem um controle e uma resposta imediata da tua luz.
no fundo, eu não acho que ninguém vai perceber a diferença. Você percebe em certos momentos que isso está acontecendo, dependendo do jogo e como que o jogo foi criado e qual que é a intenção daquele jogo. Tem um jogo, não vou lembrar o nome agora. Esse jogo aqui foi um dos primeiros decentes. Still makes the deal. A ideia desse jogo é você estar numa plataforma de petróleo no Atlântico Norte e acontece coisas, tem um monstro, tem uma entidade, faz horror de sempre. Nesse jogo, você está usando essa iluminação que não é pré-calculada, mas é dinâmica, que nem eu estou mostrando. Eu joguei o jogo é fantástico. Visualmente fez uma diferença absurda. Porque tem outras coisas que acontecem ao mesmo tempo. Eu vou mostrando para vocês no decorrer da palestra, se eu conseguir lembrar de tudo que eu tenho que mostrar. De qualquer jeito, uma coisa interessantíssima que eu quero que vocês vejam é isso. Esse amarelo aqui, como todo mundo sabe, quando um raio de luz viaja e acerta uma superfície, e aí esse raio resvala, a cor daquela superfície... Deixa eu começar do zero isso aqui. Quando o raio acerta a superfície, essa superfície recebe 100% da cor daquela luz. E aí esse raio vai resvalar, bater na superfície, para lá e para cá. Tá, e daí? Se vocês perceberem, porque eu exagerei isso daqui, isso está extremamente exagerado só para mostrar, vocês vão ver que essa área aqui, ela está alaranjada agora. Porque está tão forte essa intensidade. Ó, se eu afastar a luz um pouquinho de lá, some o alaranjado naquela coisa. Mas como eu estou tão forte nisso, a luz praticamente agora está laranja ou amarela, de tão forte que está essa intensidade. O que é super legal, você consegue fazer umas coisas muito interessantes com isso. Okay? E isso é o que a gente chama de lumens agora no Unreal. É a possibilidade de ter isso em tempo real. A Unreal não é a única engine que está fazendo isso, está todo mundo correndo atrás. A gente vai ter certeza em... quando que eles vão lançar? Maio do ano que vem, quando sair o GTA 6. Aquele momento que o planeta Terra vai parar, porque todo mundo vai jogar GTA 6. Mas GTA 6, provavelmente, eu não sei, não estou acompanhando, eu conheço pessoal que trabalha, mas não é uma coisa, eu não gosto, nunca gostei de GTA, pronto, falei. Não é um jogo que me atraiu. Mas a gente vai saber como que eles vão fazer o ano que vem. E essa é a ideia, ok? Essa é a ideia de a gente ter a iluminação. Deixa eu apagar isso. Isso, pronto. Deixa só no preto. Tipos de luz que a gente tem dentro dos nossos jogos. E eu assumo que isso vai ser comum para qualquer engine, para o Godot, ou Godot, que hoje eu não sei como que fala isso, para o Unity, Unreal e Maya, Blender. Todo mundo tem o mesmo tipo de luz em todo lugar. Deixa eu apagar isso aqui e a gente começa do zero. Falando do Unreal, a gente tem 5 tipos de light, de luz. Direcional representa o Sol. Todos os raios chegam em paralelo na tua superfície. Portanto, isso aqui é só uma representação da tua luz. Se eu colocar embaixo do level, ainda eu consigo ver meu level. Todas as luzes, em todos grandes engines, vão ter as mesmas propriedades. Intensidade, luz, obviamente. Você vai ter, particularmente, temperatura. A luz que pode ser medida em Kelvin. Isso é muito útil se você quer fazer uma representação de uma coisa realística. E se a luz cast shadows, se você tem sombras, ela vai afetar o mundo. E aí, dependendo da engine, você vai ter mais
e diferentes opções do que você pode fazer com aquela luz em particular, ok? Um grande equívoco que as pessoas têm quando você trabalha com luz em tempo real é que a luz que é cara. Não é a luz que é cara. O que é cara é as sombras que aquela luz gera. Isso custa, e custa muito. Mas isso daqui a pouco eu mostro para vocês. Point light, ou nossa lâmpada. É uma luz que emite 360 de energia, e essa esfera que você vê em volta é onde a energia chega a zero. Aqui no centro é 100%. Conforme a luz vai caminhando até essa área aqui, zero. Mesmas propriedades, luz. Só que essa aqui tem uma coisa interessante. Acho que vale a pena mostrar porque eu acho legal. Então eu vou mostrar. Ou eu não estou vendo. Aí. No padrão, okay, sem mexer em nenhum setting aqui, a luz vai emitir de um símbolo, de um ponto único no teu ambiente. Você pode aumentar aquilo e fazer tua luz começar dessa esfera. Isso é muito importante porque você consegue suavizar algumas sombras dependendo de como você coloca a luz no teu ambiente. Mas também é importante porque você pode fazer isso aqui. E em vez de você deixar isso como um ponto que emite 360 graus, você consegue criar uma daquelas lâmpadas que você tem provavelmente no teto da sala de vocês. E agora, a luz está sendo emanada, não sei se isso é uma palavra correta de falar em português, desse cilindro aqui. E você consegue criar alguns efeitos bem legais. Vou fazer um 5, concentrar mais. E você tem esse sabre Jedi. Eu tenho que fazer isso, é legal. Próxima, Spotlight. Um cone de luz. Mesma propriedade de todas as outras luzes, com uma única diferença, que você tem o cone interno, que controla quão sharp vai ser a diferença entre o cone de fora e o cone de dentro. Você cria esse gradiente, vamos chamar assim, para deixar a luz mais realística, ou criar um efeito, tipo, que naqueles desenhos, quando o cara tá fugindo da prisão e você tem aquele holofote no cara. Uma ideia. De todas essas luzes, point light, spotlight, essa aqui é a luz mais cara de se utilizar. Ela trabalha um pouco diferente, não me pergunte exatamente por quê, porque isso vai além. Isso isso vai ser uma conhecimento bom para vocês. Vocês vão ter que saber por que essa luz é mais cara, por que custa mais caro. Mas a ideia dessa luz é imitar essas luzes que você tem em estúdio de fotografia. Muito importante é que você consegue criar esse abertura ou fechamento disso daqui. Você cria aquela luz de fotógrafo profissional. Me dá só um segundo, gente. Não, só que a minha esposa tá indo e meu moleque tá na sala. Tá. Deixa eu voltar aqui. E aí você tem essa caixa que emite a luz, você pode controlar o tamanho dela. Essa é uma caixa muito famosa que foi utilizada no Poderoso Chefão, no primeiro filme, no escritório do Don Corleone. Tem um nome específico, eu não vou me lembrar agora, que ficava em cima, fora da câmera, iluminando o ambiente. E
por último, nós temos, na minha opinião, a melhor luz de todas. A luz mais importante de todas. Que é a luz do céu, ok? A gente chama de skylight. Por que essa luz é importante? Essa luz é exatamente o que está acontecendo na sala de aula de vocês agora. A luz de fora, aí em Ribeirão, é o suficiente para iluminar dentro da sala e você conseguir olhar para a cara um do outro. Só que agora, nesse exato momento, dentro do level aqui, não está acontecendo isso. Por quê? Porque eu apaguei todas as luzes. Uma coisa muito interessante dessa luz é que ela captura, em tempo real, Skysphere, o fog, a luz direcional, tudo, e gera para mim essa luz. Porém, eu posso mudar isso para um CubeMap. O CubeMap basicamente é uma textura, vamos colocar assim, que gira 360 graus, não 360 graus, é basicamente uma esfera. Então você aplica essa textura nessa esfera e ela ilumina o teu level. E eu não tenho nenhuma agora. Mas na hora que eu ligar, vamos colocar essa aqui. E eu tenho essa luz ambiente. Luz ambiente, né? Essa é a palavra que eu estava procurando. Ok? Por que isso é importante? Porque mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, e isso é um grande erro que todo mundo comete quando está mexendo com o Unreal, é achar, eu posso fazer tudo em tempo real, eu tenho lumens para iluminação. A Unreal não é só para games hoje em dia. Quando você está fazendo filmes, você chuta tudo para o máximo, bom te ver. Mas, quando você está fazendo games, você tem que ter certeza que isso aqui vai rodar no Xbox, no PlayStation, ou qualquer plataforma. Por isso, a gente usa essa luz. Vou dar um exemplo bem clássico do que ela vai me ajudar. Isso aqui é o pôr do sol que a gente tem. Beleza. Eu vou colocar uma luz direcional. Não, muito forte, eu não quero isso, eu quero 1. Não, eu quero 0,2. E eu quero uma temperatura quente. Beleza. Se você olhar aqui, com a hora que eu desligar a minha outra luz, esse é o problema. Do lado de fora, no mundo real, fora dos computadores, a luz do sol, que está me dando essas sombras aqui, nessa intensidade, não ia deixar isso aqui totalmente preto, escuro. E eu ia conseguir ver um pouco daquela textura. O problema é que o que as pessoas fazem, e o que eu acho extremamente errado, é simplesmente vir na luz do sol e... Yay! Meter isso para, sei lá, 200. Pronto, eu consigo ver agora. Estou exagerando, obviamente. Qual que é o problema de fazer isso? Quanto mais alto você vai na tua luz indireta, nesse sistema novo chamado Lumens do Unreal, mais... Como que é a palavra em português? Você vai ter mais... Vai parecer mais granular o efeito. Você consegue ver esse barulho, esse não está perfeito para você. Além de tornar essa luz mais cara. Por isso, a gente usa luzes para compensar o fato que eu não quero forçar a performance do meu jogo e ir para 10 frames por segundo só porque eu tenho a tecnologia. E essa é a grande sacada que as pessoas têm que ter, na minha opinião, hoje em dia, trabalhando com esse sistema de luz real. Tendo dito isso, a gente está em 2025. Provavelmente o ano que vem a NVIDIA vai lançar a geração 6. O hardware está caminhando mais rápido do que estava em termos de força para poder rodar tudo que a gente quer. Opinião pessoal minha, eu acho que daqui 5 anos a gente nunca mais vai se preocupar em calcular a luz. Hoje um celular, qualquer celular que você tenha, um iPhone, um Samsung, é mais forte do que um computador era há 15 anos atrás. A gente consegue fazer mais coisa. É a tendência do mercado
da tecnologia é esquece pré-calcular lights e vamos direto para tudo em tempo real. Já existe um monte de jogo rodando em tempo real, com luz em tempo real, com iluminação global em tempo real. Sabe aquele jogo chinês, esse jogo que eu mostrei para vocês? Provavelmente GTA vai ter alguma coisa disso, não sei. Talvez não, provavelmente não sei. Mas todo mundo está indo para essa direção. Uma pesquisa feita no Steam, a placa de vídeo mais utilizada agora para se jogar é uma 3060, eu acho. Se não me engano, a última pesquisa. Esse computador que eu estou rodando agora está rodando numa 2080 da NVIDIA. Roda de boas. Desculpa, roda de boas qualquer coisa que eu jogar aqui. Ok? Eu não fico buscando milhões de frames por segundo. Eu não jogo Call of Duty ou aquele outro troço que todo mundo joga no Brasil, que era eu não lembro agora o nome do jogo. O que importa para mim é qualidade visual e uma experiência legal quando eu estou jogando. Ok? Mas meu ponto é, já se estabelece como padrão mínimo hoje em dia para você lançar um jogo da geração 2000 da NVIDIA para cima. Okay? Muito jogo pede só 3000 a partir do 3000 para cima, porque é o que todo mundo está usando, no final das contas. Beleza, bom, tipos de luz e slides. Deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês agora. Que a gente está chegando no tempo, luz, blá blá blá. Mostrei isso. Muito bem, vamos para outro. Deixa eu ver um negócio aqui para vocês. Vai pensando que vocês vão perguntar, hein? Eu acho que o professor Ricardo já viu isso, eu não lembro se ele viu da última vez, mas mudou um pouquinho, então eu vou mostrar para vocês. Esse sistema que vocês estão vendo aqui no fundo se chama Perforce. Isso basicamente é o Google Drive para jogos, para Epic, para Unreal. Esse sistema todo que eu tenho aqui, ele está salvo no meu computador e também está salvo na nuvem. Esse aqui acho que está na Amazon, a escola uso da Amazon. O que é interessante disso? Quando eu estou criando o meu jogo, eu estou fazendo minhas coisas, eu faço uma alteração, dou um update, ele manda só aquela alteração, tipo 10 kilobytes, 100 kilobytes, para a nuvem. Quando eu vou para a escola, porque eu não estou na escola, eu estou em casa agora, eu baixo a atualização. E o mais importante é que eu posso reverter quando eu fiz alguma besteira, porque besteiras acontecem, e eu posso escolher, ok, volta para o dia 9, porque era a última vez que estava funcionando o que eu fiz. E é super prático isso. É de graça, a propósito. Só que você tem que pagar onde você vai, o sistema de nuvem que você vai utilizar. De qualquer jeito. Vou mostrar para vocês. Beleza. Deixa eu abrir um level aqui, aí depois eu mostro em detalhes o que é todo esse negócio aqui. Essa explicação. Deixa eu não que vocês não jogar no safe. Vocês não verem tudo. Não vou. Só um segundo. Ai, faz tempo que eu não abro esse level. Esse é o motivo pelo qual eu estou mudando o meu computador. Meu computador tem 14 anos já. Tem uma carroça. Tá bom, deixa esse troço abrindo. Vai demorar um pouco. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Isso foi em 2004 meses atrás. Não sei se vocês já ouviram falar de um jogo chamado. Peraí. E por que tem subtitles? Um jogo chamado Witcher. Witcher é feito na Polônia por uma companhia chamada CD Projekt. Eles têm o motor gráfico deles. Eles lançaram o Witcher 3 e eles lançaram o Cyberpunk naquela engine. Na minha opinião,
maravilhoso visualmente tudo que eles fizeram. Por uma razão que eu não vou falar qual que é, mas obviamente é dinheiro, eles vão agora utilizar a Unreal Engine para criar o Witcher 4. E isso aqui foi a demonstração que os caras fizeram. Isso aqui está rodando num PlayStation 5, ou seja, com a última versão do PlayStation, em tempo real, para uma galera que estava em São Francisco vendo essa apresentação. É brutal, eu não vou negar que ficou maravilhoso isso aqui. Desde a animação, a simulação da capa dela, do cavalo e um monte de coisa. Não vou, vocês podem ver isso na internet a hora que vocês quiserem, mas isso aqui é uma das outras coisas que vai mudar o nome do jogo. Quando você cria vegetação em jogos, geralmente você usa planos, ok? E você aplica uma textura, ei, é uma folha ou é uma flor. Funcionou até hoje, mas no fundo não é tão realístico. O que a gente quer utilizar logo, por favor, é geometria de verdade representando as folhas. Por que não dá para fazer isso hoje em dia? Porque é absurdamente caro para fazer isso rodar até esse momento. Porque agora, eu acho que agora que eles vão mostrar, primeiro quando a árvore estiver longe, você vai tendo diferentes níveis de qualidade. Mas isso, se for agora, é o que a outra coisa que vai mudar completamente o jogo de como você cria vegetação. Ó, isso é tudo de verdade. Quando a árvore ficar longe, agora eles criaram esse sistema de fazer uma voxels que vão representar o material daquele particular voxel da folha, do caule, do que for, para você criar vastas florestas sem uma absurda perda de performance. Isso é chocante. Isso aqui é maravilhoso, na verdade. Eu vejo para brincar com isso. Então você pode criar isso aqui e tudo isso aqui está sendo gerado em voxels. O que você vê aqui de cima são voxels que podem ser animados, eles vão ter a luz passando, criando aquele efeito de subsurface que você tem nas folhas. É legal, é super legal brincar com isso. Se vocês quiserem, tiverem mais interesse, digita na internet e vocês vão achar o vídeo disso daqui. Deixa eu só mostrar uma coisinha rápida para vocês, só para terminar o negócio de luz. Que acho que isso é interessante também vocês saberem. Tirando o fato do que vocês estão vendo aqui na frente de vocês, é muito bonito, e tudo que vocês estão vendo aqui não foi modelado de uma maneira corriqueira. Isso aqui é o que a gente chama de fotogrametria. Você tira fotos, passa no programa, o programa gera para você o modelo 3D. O que dá que gera um ambiente mais realista. O que é importante, o que está acontecendo agora, também é isso aqui. Agora eu posso tocar vídeos, texturas que se mexem com qualquer coisa, e isso afeta a iluminação que você tem aqui. Isso não dá para fazer com iluminação pré-calculada. Isso é muito louco. Então não falou, isso não vai conseguir rodar. Roda sempre porque o cara está rodando isso aqui no PlayStation. Como vocês podem ver, eles fizeram questão de mostrar. Legal, ela vai andando, bonito, ambiente legal. E aí entra o choque. Tirando o fato, de novo, que isso aqui é muito bonito, tem uma coisa que vocês não estão percebendo agora. Tudo bem que pelo streaming não vai dar para ver. Repara que não tem sombra, não existe sombra em lugar nenhum. O que prova o meu ponto. Sombra é a coisa mais cara de você gerar dentro do Unreal, dentro de um jogo. Eu explico para vocês em um segundo dentro do Unreal. Olha o que acontece quando as sombras são ligadas, como o ambiente vai mudar de cor, de tonalidade, de iluminação. Você vai aqui do fundo, você vai ver, tum, 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 tum. Todas as sombras estão sendo acionadas. Muda totalmente a tua iluminação. Agora você tem sombras. O que é impressionante, que a gente está rodando, eles estão rodando 500, 600, eu não sei quantas luzes que estão rodando em tempo real.
É tão forte o negócio que quando eles mostram isso na internet, dá um glitch no vídeo. Fica vendo. O vídeo não conseguiu capturar tanta luz sendo calculada. Mas isso é uma das coisas mais... Uma das outras coisas mais importantes que está acontecendo. Agora, você usa quanta luz você quiser. Tem um pequeno hit na performance, mas é outro brinquedo super legal de brincar. Mas deixa isso aí para trás. Deixa eu só mostrar para vocês por que a luz é cara, rapidinho. Vou apagar isso aqui e deixa eu trazer uma luz aqui. Vou pôr uma aqui. Vou pôr uma aqui. Uma aqui. E vamos pôr mais uma aqui. Bom, se eu pegar um cubo, é sempre um cubo. Não sei porque toda vez que eu vou ensinar CG tem que ser um cubo. Se você olhar o cubo aqui, ele está recebendo sombra de todas essas luzes que eu tenho no ambiente aqui. Vou pôr mais uma, só para tá bem alto o problema. Esse cubo representa o jogador. Esse cubo representa o inimigo, o monstro. Não importa. Esse cubo está se movimentando em tempo real. Por que isso é caro? Porque o Unreal, ou qualquer outro engine, tem que calcular o posicionamento dessas sombras em tempo real, conforme o inimigo vai andando. Se eu mostrar para vocês em termos de performance, isso é muito ruim. Isso aqui é uma barra que me fala do lado esquerdo, beleza? Do lado direito, péssimo. Quando o negócio tá do vermelho indo pro branco, não faça isso. Ok? Esse sistema que vocês viram da Megalights, que o cara ligou as sombras, é o que o que já está solucionando. Eu falei até com o cara na segunda-feira, já está em produção, já pode ser utilizado agora. Se não me engano, acho que foi isso que ele falou. Então o Megalights agora soluciona esse problema. Eu posso ter quantas eu quiser aqui e não vai ter esse hit em performance. Nem sei se já está funcionando. Deixa eu ver se... Não é aqui. Então, rapidinho. Clica, Christian. Clica. Por que não está clicando? O computador já está começando a pedir água. Estou com muita coisa aberta. Deixa eu ver se eu não preciso recomeçar. Eu mostro no outro, porque meu computador já está chorando de... Eu estou com outro projeto aberto e outro mais pesado. De qualquer jeito, estou falando demais. Vou mostrar para vocês uma coisa super interessante aqui. Beleza. Só preciso achar um lugar que tem luz. O que é isso aqui? E do que se trata tudo isso? Isso aqui é um projeto, é um jogo que eu estou fazendo, basicamente sozinho, porque... Mas a história para outro dia, isso não interessa. É um dungeon. Basicamente você anda em primeira pessoa. Era uma coisa que eu gostava de jogar quando eu tinha idade de vocês. Eu estou falando 30 anos atrás. Uma das coisas que me... Uou, isso é uma coisa que eu quero jogar, que eu quero fazer quando crescer. Eu achei super legal. Uma das coisas que me motivaram a ir para essa indústria. E aí você tem... Atira em monstros, os monstros vêm, etc e tal. O que é interessante sobre esse lugar aqui? Tudo que vocês veem na frente de vocês não foi modelado. Eu encostei, mas eu não fiz nenhuma modelagem. Isso aqui são castelos aqui na Inglaterra, que eu vou com a Fê, eu vou com meu filho, a gente vai lá, passa um fim de semana agradável, tira fotos, e eu tenho tudo isso dentro do jogo. Tira do chão, o chão é uma textura. Mas isso aqui, não olha o monstro ainda, é surpresa, os bancos, tudo que vocês veem aqui não foi modelado, é de mentira. Mas o que é mais interessante sobre isso é isso aqui.
Esse é o wireframe do jogo. Como vocês podem ver, tem uma quantidade interessante de polígonos aqui. E por que isso não é um problema? Porque agora nós temos disponíveis para brincar Nanite. O que Nanite é dentro do Unreal? Isso aqui é um sistema... Não sei se vocês estudaram isso, mas quando você tem uma textura que é carregada dentro de uma placa de vídeo, se a textura respeita o Power of Two, se a textura é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, por aí vai até 2048, e obviamente os números em cima disso, mas esses são os tamanhos mais comuns. Todas as engines, pelo menos a Unity, a Unreal e a CryEngine, eu sei que fazem isso, elas fazem o que a gente chama de MIP mapping. Porque se eu estou longe de uma parede, eu não preciso daquela textura sendo calculada num tamanho de 2K por 2K. Vocês têm que lembrar uma coisa muito importante se vocês um dia forem trabalhar com luz, trabalharem com games. O que dita tudo é a nossa monitor. Okay? O meu monitor agora ele é... não sei a resolução, é 1440p, eu não lembro agora. Não faz sentido para um quadrado que nem esse daqui eu gastar uma textura de 2048. Eu não tenho pixels suficiente naquela área que justifique utilizar uma textura de tamanho e resolução. Por isso as placas de vídeo do Unreal, dependendo da distância, é uma coisa automática, você pode controlar isso se você quiser, mas o automático funciona muito bem. Aquela textura sendo utilizada nesse cara aqui vai cair para um 512, vai cair para um 256, porque o que está mais perto, que é aqui, aí continua sendo 2K o que a gente estiver utilizando. O Nanite, que é essa triangulação que você vê, é a mesma coisa. Conforme eu me afasto ou me aproximo de uma parede, ele vai, eu não sei se vocês conseguem ver, ele vai recalculando os triângulos do negócio em tempo real. Ó, Luca, dá uma olhada naquela parede aqui no fundo. Agora os triângulos estão pequenos, 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 certo? Quando eu vou voltando para trás, é o momento que eles aumentam, ó. Começa a aumentar ali, começa a aumentar o outro cara, plá, plá, plá. E aí, eu tenho triângulos maiores. Só que quando você olha de longe, você não percebe. Na verdade, não nessa particular área que eu tô, mas cada parede, cada quadrante que eu tenho aqui são 300 centímetros por 300 centímetros. Então eu tenho o chão, eu tenho a parede, eu tenho uma coluna, eu tenho o teto e eu tenho a parede do outro lado. 500 mil de polígonos por quadrante, ok? Cada área dessas aqui, cada quadrante, não tenho mais tanto, mas era 500 mil de polígonos. Eu estou rodando no computador de 13 anos atrás isso aqui. Isso é muito legal e é uma coisa muito, mas muito útil para nós. E aí, se vocês verem isso via clusters, você consegue ver o que ele está fazendo por trás da cena. Ele vai rearranjando, aumentando o tamanho daqueles clusters, porque eu não preciso ver aqueles polígonos lá na frente do mesmo tamanho que eu preciso ver esses caras que estão aqui do meu lado. E tem uma coisa muito importante, só para terminar o assunto disso daqui. Isso aqui, ó, que eu vou selecionar, não sei se vocês conseguem ver, é uma parede. Só que eu só estou vendo essa parte pequenininha da parede aqui embaixo. A única coisa que está sendo renderizada, calculada pelo Unreal, é aquele pedacinho. Todo o resto da parede que está aqui atrás não é calculada. Sem o Nanite, a parede inteira teria que ser calculada, porque se você vê um pixel daquele objeto 3D, é obrigatório a engine calcular tudo aquilo. E fica super legal. E você pode ter zilhões de polígonos e ninguém tá nem aí. Ok? Deixa eu mostrar para vocês
alguns monstros. Espero que vocês não tenham medo. Não, acho que eu consigo simular, peraí. Não está pronto ainda, a menina está terminando de animação. Isso aqui é só um teste que a gente fez. Esse bichinho vindo para você. Esse cachorro que eu não gostei do jeito que ficou. E isso aqui é, na verdade, como se chama? Um besouro. Isso aqui é um besouro de verdade. Foi escaneado um besouro de verdade. E se eu for aqui... Isso aqui é uma vespa japonesa que também foi escaneada. Isso aqui é de verdade. Não foi modelado, isso é um animal que existe. Legal isso. Dá tempo para mais alguma coisa, professor Ricardo? Eu posso mostrar só mais uma coisinha. Ou, se vocês quiserem para a pergunta, dá um positivo ou um negativo aí para mim, eu preciso saber. Tá bom, tá bom. Beleza, deixa eu mostrar uma última coisinha. Deixa para uma área que tem mais iluminação. Já sei, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Tá ficando no final da tarde, o sol tá vindo por ali. A propósito, isso aqui é simulação de fluido dentro do Unreal. Menos aquele não é. Esse é. Ou aquele é, não lembro agora. É. Qualquer jeito. Deixa eu mostrar uma coisa super bonitinha. Drocó. Ele tá olhando vocês. Só para vocês terem ideia da dimensão de um level, esse aqui é um deles, e depois tem a parte de baixo ainda que você pode andar. Esse aqui vai ser a parte da mina. Às vezes que eu quero que vocês vejam em termos de onde você pode puxar sua iluminação. Tem muito reflexo para não sei se vocês conseguem ver. Essa é a parte bonita que o Unreal consegue dar essa qualidade visual fantástica que a gente tem do Unreal. O que me traz para o ponto final minha apresentaçãozinha de hoje, que é o seguinte: quando você cria qualquer elemento visual, não deveria estar fazendo isso, vou dar conflito com minhas coisas. Quando você faz cria esse elemento visual com luz, com fumaça, com tudo que você quiser. E quando você está falando de um jogo e não de um corredorzinho, você está falando de uma coisa complexa que é gigante, é humanamente impossível você ir corrigir cada luz. Dá para fazer, mas não é o ideal. Existe uma coisa que a gente consegue colocar que se chama de Post-Process Volume. É um volume de pós-processamento. Não sei se se traduz desse jeito. O que significa? Quando você renderiza e você tem o resultado final que você está vendo na tua tela, o que você está vendo é isso aqui. Na verdade, é uma combinação de todos os buffers que vão na tua GPU. A cor, brilho, subsurface, a direção dos normais no mundo, tangente, o brilho de novo, profundidade de cena, o que é metálico, blá, blá, blá. Tudo isso em combinação gera a imagem final. Okay? Isso é um dos vários passes que acontecem. Porém, e se eu quiser alterar o que já foi calculado? Esse carinha aqui é o que faz isso pra gente. Eu vou mostrar alguns exemplos rápidos, só para vocês terem uma ideia. Não é uma aula propriamente dita. Está aqui. Por exemplo, uma coisa muito comum que as pessoas utilizam é Bloom.
Deixa eu ir para um... Deixa eu tirar essa desgraça daqui. O que é esse Bloom? É aquele canal... Como chama? Como que eu posso explicar? É um fumacê. A tua tela fica mais... Preciso parar de mexer que nem um maluco a tela. Eu sei que isso é horrível. Parece que tem um fog. Parece que você precisa trocar tuas lentes do teu óculos. Ok? Não é barato, mas também não é caro, em termos de performance. Mas você cria aquela aura, vamos chamar de aura, vai. E dá aquela efeito fantasia, dá aquele efeito Bioshock que você tem naquele Bioshock Infinite, então, se você jogou Skyrim, aquele efeito que você tem nos jogos. Eu vou voltar nisso que isso é muito cool. Isso aqui eu detesto, uma coisa que eu particularmente detesto que as pessoas usam, mas aparentemente as pessoas gostam de utilizar. Aberração cromática. Deixa eu ir lá perto da lâmpada, acho que mais fácil vocês verem a luz. Aquela você consegue ver direitinho. Todo mundo sabe que a gente tem 3 canais de cor: o vermelho, verde e azul, o RGB. Esse Chromatic Aberration é uma coisa que acontece nas tuas lentes da tua câmera e você consegue exagerar esse efeito aqui. Eu detesto isso, acho isso horrível, mas o que vocês não sabem é que é com isso que a gente faz o efeito de o jogador tá bêbado. Tipo, uou. E você tem essa... O que está acontecendo, meu Deus? Se você jogou Far Cry, você sabe do que eu tô falando. Você consegue ver claramente os 3 canais aqui. Devia ter usado uma cena menor, mas tudo bem. E tem outras coisas super legais que a gente consegue fazer, como, na minha opinião, o mais importante de tudo para que isso serve, que é a temperatura. Eu posso puxar sem ter que mudar a luz, nada. Deixar o ambiente, minha cena, puxar para o gelado ou para o quente. Eu posso exagerar o efeito que eu quero. Então dá para fazer um balanço legal de cores com isso. Eu posso transformar meu jogo num jogo preto e branco, com um toque de botão, clássico para jogos que tem detetive, essas coisas. Ou posso Nintendo, isso aqui, deixar tudo exagerado nas cores. Isso se chama o pós-processamento. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês que eu acho super, super legal é isso aqui. Quando você tira foto com uma câmera, você abre o diafragma, entra a luz, e você queima o filme, tadá, e você tem a tua foto. Você pode aumentar a quantidade de luz que entra, você pode aumentar a tua exposição à luz. Vai entrar mais, se vocês conseguem também ver como está o ambiente, ou você pode reduzir. Deixa eu explicar qual que é o problema. Tá vendo essa área aqui? Toda essa área está bem iluminadinha. Eu gosto, talvez um pouco escuro demais, mas não tem problema. Só que essa área aqui do lado está muito escura. Se eu aumento a exposição, legal, eu consigo ver aquilo. O problema é que quando eu aumento a exposição, a quantidade de luz que eu estou absorvendo, que a câmera do jogador está absorvendo, destrói o resto da iluminação que eu tenho aqui. Isso não é dia, não quero de dia. Ninguém joga jogo de aventura de dia, tudo bonitinho. Mas existe uma coisa muito marota. Estou tentando lembrar das palavras em português do que eu falaria em inglês. Que é isso aqui dentro do Unreal. Isso é super legal. Se chama exposição local, local exposure. A exposição aumenta a entrada de luz para tudo. A exposição local, eu posso dizer, aumenta luz só no que é escuro.
Deixa eu baixar daquela para não vocês verem. Vou baixar um pouquinho mais aqui. Ó, tá assim. Só que se eu vou no meu exposição local, tudo que for escuro no meu ambiente vai subir a luz. Isso aqui é outra coisa para fazer iluminação que é muito, muito útil. Estou tentando não falar palavras feias, mas isso aqui vocês não têm ideia. Tem que ter um certo controle, isso não vai tão forte, mas isso aqui, que você controla só a parte escura, os pontos pretos, vamos chamar os blacks, não tem preço. Isso aqui é fantástico. Isso aqui muda totalmente como você ilumina o ambiente. Isso é fantástico. Você pega esse corredor, por exemplo, sem nada. E você só puxa o preto para ficar mais claro. E é aí que está a grande sacada que as pessoas têm que entender sobre usar Unreal e Lumens. Lumens não é um botão resolve tudo. Lumens é uma das partes que a gente tem dentro do Unreal para resolver esses problemas. Colocando tudo junto, você consegue ter a solução ideal de iluminação. Sim, altera a física, né? Sim, a gente está trapaceando, a gente não está fazendo do jeito certo. Mas, o que eu costumo dizer para meus alunos, tudo que a gente está fazendo aqui dentro é trapaça. A gente está enganando. O momento que você aperta jogar no teu GTA, qualquer jogo que vocês gostem de jogar, a pessoa que criou o jogo fez aquilo para te enganar. O nosso objetivo, quando você cria um jogo, é dar imersão completa e realismo para aquele jogador. Se a gente for dar uma trapaceadinha nas leis da física e vir aqui dar uma aumentada na exposição, tá bom, não precisa falar para ninguém, fica quieto, não conta para ninguém. Porque no fundo, há uma solução. Ok, tá bom, não quer quebrar as leis da física, isso está errado? Tudo bem. O que a gente faria normalmente é colocar uma outra luz aqui. Essa luz não vai jogar sombras, porque ela não existe, ela não deveria estar lá. So, a diferença que dá com as sombras e sem sombras. Eu vou pegar uma temperatura mais morninha e eu vou deixar isso aqui para uns 300. Isso é o que a gente faz em games. Mesmo que não esteja correto, você tem que ter a noção que essa tocha aqui está iluminando toda essa área. Aí é uma opção de quem está criando o jogo. Você quer pôr uma outra lâmpada na frente para fingir que a tocha está iluminando? Ou você vai pôr essa luz tão forte aqui que aí não vai ficar realístico. Vai ficar teoricamente correto, mas não vai ficar realístico. Isso é a opção da pessoa, de quem está criando, como os devs criam os games. Mas, na verdade, essa é uma das soluções. Mesmo utilizando isso, e eu ainda colocaria aquele puxar os pretinhos pro branco, puxar os escuros da iluminação para a parte mais... deixar mais iluminado, vamos colocar dessa maneira, porque é o jeito que a gente faz os jogos. Mas, pegando carona no que o professor Ricardo falou, tudo que está sendo feito aqui, em termos de iluminação, segue as leis da física. Okay? Até um certo momento. Okay? O sistema de renderização, que é Lambertiano, eu acho que a Will ainda usa Lambertiano. Posso estar enganado, eu não sei se ainda é Lambert, mas ainda é Lambert. Todo mundo usa Lambert. Não, eles mudaram para Phong, agora é Phong, faz tempo. Essa parte é além do que do que me interessa, porque eu não vou fazer coding de iluminação, nada disso.
Mas a iluminação segue leis de física, as luzes são todas calculadas em candelas, lumens, ou a outra opção que eu não lembro. Lux. Os materiais atualmente respondem, vamos pôr entre aspas, corretamente a lei da física, como a luz deve reagir. Não é 100% preciso, porque vai ser substituído. Tento em breve, eu dou 2 anos, 3 anos, a gente vai usar um novo sistema chamado Substrate, que é a fórmula física mais precisa dentro do Unreal, não sei em outras engines, para fazer o cálculo de materiais metálicos, reflexão e tudo isso. E, obviamente, vai ter que aprender tudo do zero de novo. Mas, dentro do possível que a gente consegue fazer, e dá para fazer umas coisas bem legais. 2 minutos, eu mostro, deixa eu mostrar só mais uma coisinha super legal. Physics, qual que eu estou usando? É esse ou esse? Não salva, não salva. Eu quero que vocês prestem atenção nesse carinha aqui, no movimento da manta dele. Eu vou ter que jogar, porque ele tem que vir para cima de mim. Pronto. Resetou. Que legal isso. Não sei se vocês conseguem ver, mas o negócio se move. Preciso arrumar um pouco, tá muito exagerado. Isso aqui é simulação de cloth em tempo real, utilizando... Não sei o que está mais forte agora, não estava tão forte. Em tempo real, se ele breca, o negócio se move. Um teste que a gente estava fazendo de simulação, que é super, super legal. Na verdade, não é nem Cloth Simulation, outro sistema que a gente tem dentro da engine está fazendo isso, mas funciona super bem. De qualquer jeito, é isso. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E agora, começa a fazer pergunta, gente. E fala para o professor Ricardo ligar o microfone do celular.